quero trazer uma palavra para o seu e meu coração, uma palavra que o Senhor já queimou no meu coração há muito tempo e nos últimos dias tem se tornado cada dia mais forte. O Senhor tem me ensinado algumas coisas que eu preciso mudar. A nossa vida tem que ser uma vida diária, constante, de busca ao Senhor. Porque todos os dias nós precisamos buscar a presença do Senhor. Todos os dias. Porque o Senhor nos enche de alegria, de esperança, até aquele grande dia onde Ele virá buscar a tua igreja. Amém? Eu quero ler um texto com você que está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhar um pouco nesse texto. Mas é uma história, não sei se todos conhecem, é uma história muito intrigante. É uma história que já me deu um nó na cabeça várias vezes. Mas eu tenho entendido no Senhor a importância da busca ao Senhor. O tema dessa mensagem que eu quero trazer é a presença. A presença. Porque quando a presença está, tudo muda. Todo o ambiente é transformado. E eu quero trazer um contexto para você, antes de eu entrar aqui, lendo os versículos. Fala do rei Davi, recém-coroado. Ele conquista uma fortaleza que aos olhos da época, do povo, era muito difícil. Ele conquista essa cidade e ele coloca o nome dessa cidade Jerusalém. A cidade é conhecida como Cidade de Davi. Se a gente procurar no Google, né, e essa cidade se torna a capital de Jerusalém. Se a gente procurar no Google, vai aparecer Tel Aviv, a capital de Israel. Mas isso é o meio político. Se a gente perguntar para qualquer judeu qual é a capital de Jerusalém, ele vai dizer que a capital de Israel é Jerusalém. E nós vemos essa história, Davi, ele conquista essa fortaleza e ele percebe que está faltando algo. Está faltando algo. Aqui essa história relata da Arca da Aliança. E Davi decide então, buscar esta arca. Essa arca, ela simbolizava a presença do Senhor. Ela não continha a presença do Senhor, mas era algo, era ali, ela servia como para simbolizar a presença do Senhor. Aonde o povo ia nas guerras, eles levavam a arca junto. As guerras contra os filisteus, ele levava essa arca junto e o Senhor dava vitória para o povo de Israel. E um pouco atrás disso que a gente está entrando nessa história, a gente vê que ali em Crônicas fala que os filhos de sacerdote Eli, que a Bíblia mesmo fala que eles eram homens encapetados. Esses homens, eles se prostituíam na porta do templo, com as mulheres, eles enfiavam o garfo na comida que estava sendo sacrificada ao Senhor. Eles faziam horror na época. E no contexto fala, ali em 1 Crônicas, fala que quando eles foram para uma guerra, eles foram para a guerra contra os filisteus, eles não levaram a arca. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Aí levaram uma surra dos filisteus, voltaram para casa e foram de novo para o confronto, aí sim eles levaram a arca. E esta arca os filisteus venceram a guerra, e essa arca foi levada como despojo de guerra. Os filisteus levaram essa arca para a sua terra. E essa arca chegou nessa terra e começou a dar um prejuízo. Eles colocaram dentro perto do ídolos dele da época, e esse ídolo, no dia seguinte, esse ídolo caiu misteriosamente no chão, e a arca permaneceu ali por 2 vezes, e começou a vir doenças para este povo, para o povo filisteu, doenças
tumores, e eles decidiram então devolver a arca da aliança ao povo de Israel. E assim o fizeram. Eles colocaram lá num animal e levaram até uma casa de Obed-Edom. Você pode estar lendo o contexto depois, senão a gente vai tomar muito tempo. E essa casa ficou nesse sacerdote Obed-Edom, e ali permaneceu por mais de 40 anos, esquecida. Então o rei Davi, ele decide buscar essa arca. Essa arca, ela era 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e altura. E ela tinha uma tampa, né, revestida em ouro por cima. Ela toda era de madeira por meio, mas ela revestida de ouro em volta. E dentro dessa arca, ela continha a vara de Arão, que simbolizava, que representava o poder de Deus. Aquela vara que Moisés, ele esticou, ela virava cobra, ela foi encostada no mar vermelho para ele abrir, para o povo passar. E também ela tinha a vara de Arão, as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Essas tábuas, elas estavam dentro da arca. E também um jarro de maná, do maná. Esse maná, ele não se estragava. Ele estava dentro da arca, ele não se estragava. Que representava a provisão de Deus. Isso continha dentro da arca. E então nós queremos agora entrar no texto. Aqui um breve resumo de tudo, como era essa arca. E essa arca era colocada na tenda, e ela tinha um véu em volta. Era um véu que o sacerdote, ele se consagrava. Depois que ele se consagrava, um sacerdote, ele entrava nesse lugar, o Santo do Santo, e ali o Senhor passava as instruções para o sacerdote, e assim era trazido ao povo. Em volta dessa tenda tinha o véu, que era um véu muito resistente, não era como o véu da noiva, que quando coloca a gente consegue ver o rosto. Era um véu muito resistente, que se colocasse 2 cavalos, um do lado do outro, um para lá e um para cá, puxando esse véu, não se rompia, porque era muito forte. E era esse véu que quando Jesus declarou Tetelestai, ele rasgou de cima e embaixo. E hoje, nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Porque esse véu foi rasgado. Muitas pessoas falam, mas nessa época de antes que era interessante, que era espetacular, porque ali o mar abria. Porque ali o povo de Israel estava no deserto, e Deus fazia uma coluna, né, de nuvem para eles não se queimar. À noite fazia uma coluna de fogo para eles se aquecer. Mas eu sou bem sincero, eu prefiro agora. Porque agora não precisa mais do véu. Porque agora nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Através do sangue de Jesus. Hoje nós podemos entrar a hora que nós quiser na presença do Senhor, porque nada nos impede. Não precisa de líder, não precisa de pastor, não precisa de sacerdote, não precisa de nada, basta apenas nós buscar a presença do Senhor. Está disponível a todos. Amém? Segundo Samuel, vamos entrar agora, isso era só um contexto, agora a gente vai entrar na palavra. Diz assim, segundo Samuel, capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo tinha conseguido, e todo o povo tinha partido. Partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentava acima dos querubins. E puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab,
o que ficava numa colina. Uzá e Aio, filho de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava ali na colina. E Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeiras e de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiro e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque o boi tropeçava. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Amém? Por isso que eu falo para você que essa história, a gente olhando, a gente vê um Deus irado. Essa história relata de um homem morto e de outro dançando. Homem morto, Uzá. Homem dançando, Davi. E nos traz uma pergunta. Isso nos faz uma pergunta. Isso nos mostra um segredo da irreverência de um e da alegria de outro. Como eu disse, o tema da mensagem é a presença. A presença do Senhor. Nós vemos no texto, Davi ele reúne os 30 mil homens e sai à busca da arca. E nós vemos uma tragédia aconteceu. Alguém morreu. E Davi ficou muito irado, ficou muito decepcionado com tudo aquilo. Se sentindo talvez até responsável pela morte de Uzá. Mas nós não podemos culpar, o rei Davi por essa tragédia. Porque Davi tentou fazer da melhor maneira possível. Ele colocou numa carroça nova, que nunca ninguém tinha usado, trazendo a arca. E Uzá e Aio eram sacerdotes da descendência de Araão, dos coatitas. Eles eram sacerdotes. Eles deveriam saber como se conduzia a arca, como se carregava a arca. Davi, recém-coroado, não sabia como proceder para buscar a arca. E eles, eu imagino, só para a gente contextualizar um pouco mais, imagine o rei Davi chegando para eles, olha, nós queremos trazer a arca do Senhor. De repente Uzá e Ai falou, opa, vamos, estamos juntos. Vamos lá, vamos levar a arca. Vamos levar a arca para o rei. O rei está pedindo, vamos buscar. E de repente fizeram isso. Uzá e Aio, eles ficaram, como o seu pai era sacerdote, Abinadab, a arca do Senhor ficou mais de 40 anos na casa deles. E eles se acostumaram com a arca. Para eles a arca era uma coisa comum, porque eles cresceram ali vendo a arca. Então era a coisa mais natural do mundo. Por isso que eles pegaram tão prontamente, colocaram na carroça e vamos levar. Mas o primeiro ponto que eu queria tratar dessa mensagem é Deus vem com as suas próprias condições. Deus vem com as suas próprias condições. Uzá se acostumou com a arca na sua casa. O que é santo tornou monótono. O que era sagrado se tornou uma coisa comum, de qualidade inferior. E Números 4:15 mostra como devemos carregar a arca. Você pode abrir, por gentileza, Números 4:15. Olha só.
Quando Arão e seus filhos tiveram acabado de cobrir o santuário de todos os móveis dele, e ao arraial estiver pronto para partir, os filhos dos Coates virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São essas as coisas da tenda do encontro, os que os filhos de Coate devem levar. Essa arca, ela deveria ser levada nos ombros. Essa arca, ela tinha umas argolas de um lado e outro, e tinha uma vara revestida em ouro, que essa arca era colocada nas costas. E o sacerdote deveria carregar nas costas. 2 pessoas na frente, 2 pessoas atrás. E assim levando a arca. E eles decidiram colocar num carroção, carregada por animais. Animais irracionais. Porque eles se acostumaram tanto daquela forma, e para eles era a coisa mais natural do mundo. Vamos levar. Vamos levar a arca. Isso nos chama a atenção da forma que nós estamos vivendo, da forma que nós estamos adorando ao Senhor. Será que nós não estamos nos acostumando apenas a vir ao culto? Será que nós não estamos acostumando apenas a cumprir um ritual, uma agenda? Será que eu não estou acostumado como dirijo uma célula, um GC? Deus vem com as suas próprias condições. As suas próprias condições, Deus vem. Jeremias 29, 13. Diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. De todo o coração. Essa é uma advertência para nós. Buscar ao Senhor não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós buscamos o Senhor. Porque muitas vezes nós buscamos por conveniência. Muitas vezes nós não estamos dando crédito realmente à presença do Senhor, à palavra do Senhor, e é por isso que Ele não vem. Nós queremos fazer do nosso jeito. É mais fácil. Se nós olhar no contexto, se nós olhar aqui, parecia perfeito. Essa carroça nunca tinha sido, era nova, era zero. Mas mesmo assim o Senhor não aceitou. Mesmo assim. Porque é um Deus revoltado? Não. É porque Ele tem seu jeito de vir. Ele vem, mas Ele tem o seu jeito. O jeito quando eu abro meu coração realmente para o Senhor. Quando eu abro meu coração verdadeiramente ao Senhor, quando eu não... Por isso que é muito falado aqui, é muito pregado nesse púlpito a respeito do secreto. A respeito do secreto, da gente entrar, da gente fechar a porta do nosso quarto e adorar o Senhor em secreto. Eu tenho aprendido muito com o meu discipulador, que eu sou privilegiado, que é o nosso pastor, que quando a gente entrar na presença do Senhor, sabe, eu tinha costume antes de entrar na presença do Senhor e eu começar a falar. Eu aprendi que quando eu entro na presença do Senhor, primeiro eu paro tudo. Porque muitas vezes a gente quer colocar as nossas vontades à frente. Mas eu tenho aprendido que eu tenho que parar para ouvir. Parar. Meditar. Não é de qualquer jeito. Quando a gente serve aqui na igreja, não é de qualquer jeito. Amém? Não é apenas porque o líder, porque alguém te colocou numa escala que você tem que fazer. Não. Se seu coração não está bem, converse com Ele, busque o Senhor. Irmão, sabe, às vezes Deus não está enviando mais pessoas, porque
Porque nós não estamos com o coração pronto. Porque muitas vezes nós olhamos para uma escala, para uma agenda, com um sinal de obrigação. E Deus não quer obrigação. Deus não quer obrigação. Deus quer um compromisso realmente genuíno. Eu vou adorar o Senhor porque eu quero, desejo. Eu desejo a presença do Senhor mais que tudo. Não é por conveniência, porque é mais fácil. É mais fácil. Nós temos visto de manhã aqui a escola de oração, que tremendo, que poderoso. E muitas pessoas não vêm porque não conseguem acordar. Ah, eu só tenho sábado para descansar, para dormir até um pouco mais tarde. Como que eu vou lá? Eu vou perder meu tempo. Não é perca de tempo. A presença é buscar a presença do Senhor. E isso requer esforço. Isso requer, muitas vezes, sacrifício. O Senhor nos deseja. Sabe o sacrifício que Ele fez por nós na cruz? Não pode ser em vão. Isso não pode ser em vão. De forma nenhuma isso pode ser em vão. Nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor. Nós somos privilegiados. Muitos não têm esse privilégio. Nós temos visto essas guerras lá, onde o Senhor nasceu. O Senhor não vem. O Senhor vem com as suas próprias condições. Quando Ele encontra um coração contrito, um coração desejoso pela presença. É a presença, porque a presença, quando a presença chega, tudo muda. Todo o ambiente muda. Aquela mulher que fazia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, ela pensou, se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. E ela foi, ela venceu o preconceito. E ela tocou e foi transformada. Exige um esforço nosso. Tudo que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez. Está tudo preparado, está pronto. Mas eu preciso desejar e buscar a presença do Senhor. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. E sim, como Ele já determinou. Não é do meu jeito, não é. Não é do seu jeito. Existem princípios da palavra do Senhor que é imutável. Princípios imutáveis. Segundo Samuel, no texto base que a gente leu, versículo 3, fala que eles colocaram num carroção. Em Êxodo mostra como deveria ser carregado. Êxodo 37, 5. Vamos lá. Esse era o texto que eu leio, eu me antecipei. Êxodo 37, versículo 5. Passou os cabos pelas argolas ao lado da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Esse era o texto que eu troquei só a ordem dos textos aqui. Aqui mostra como deveria ser carregado. Esse era o jeito certo de ser carregado, a arca. Pelos sacerdotes. O Senhor, Ele vem quando ordens são respeitadas e cumpridas. Ele vem quando há reverência e compromisso com a sua palavra. Deus
não é, eu coloquei o texto, Deus não é o gênio da lâmpada. Lembrei do gênio da lâmpada porque minha filha, ela ouve uma musiquinha lá que fala do gênio. Que quando a gente esfrega, o gênio aparece, qual é o teu desejo? Não é dessa forma. E muitas pessoas colocam Deus numa caixinha. E só abre essa caixinha quando querem algo. Sabe, eu não estou julgando, não estou criticando ninguém, eu olho para mim dentro da minha própria vida. Porque esse texto ele falou muito comigo. Falou muito comigo. Eu já comentei com o pastor tempos atrás sobre esse texto. Que muitas vezes nós colocamos Deus numa caixinha e nós só vamos a essa caixinha quando a gente precisa de alguma coisa. Quando a gente precisa de uma bênção, quando a nossa situação financeira está ruim, quando a gente precisa de um emprego. Aí sim a gente abre essa caixinha e, Senhor, eu estou precisando disso e daquilo. Não é dessa forma. Não é dessa forma que o Senhor vem. O Senhor vem quando eu tenho um compromisso com a verdade e com a palavra do Senhor. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém? O Senhor, Ele vem quando eu tenho um compromisso com a palavra, com a verdade. Quando o meu coração realmente está dedicado e rendido aos pés do Senhor. Porque eu afirmo para vocês, tem muitas pessoas que vêm do mundo, como a gente diz, eles vêm, amém, venha como estás. Mas quando chega aqui dentro, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. O Senhor chama qualquer um, venha como estás. Mas depois que você vem, tem que haver transformação, porque a presença do Senhor transforma. É a presença que transforma. A presença é a palavra que está sendo ministrada, por isso que nós vemos muitas pessoas bicudas, muitas pessoas que saem da igreja. Eu vou para outra igreja que eu ouço algo que massageia o meu ego, algo que me traz alegria no coração, aí sim eu vou. Eu afirmo para vocês que deste lugar aqui você não vai ouvir, que pode fazer o que você quiser, pode continuar se prostituindo, pode continuar vivendo de qualquer jeito, pode continuar lá no mundão, pode continuar aproveitando tudo. Depois você vem aqui domingo e ora, e abraça os irmãos, e glória a Deus, e vamos para cima. Não. Você não vai ouvir aqui. E por isso que muitas pessoas que não permanecem, porque no primeiro confronto que tem, eles vazam. Eu vou para uma igreja mais light. Porque hoje o segredo é esse. O importante é ser feliz. Não interessa com quem eu estou, com quem eu estou casado, com quem... Não interessa se é o mesmo sexo, não interessa... Não, o importante é eu ser feliz. Talvez você já ouviu essa frase. Eu vou aonde eu me sinto bem. Eu vou para a igreja tal porque lá eu me sinto bem. E a presença? Aonde está a presença? Onde está a reverência à presença? Se você acha que você vai ouvir daqui algo que te massageia o ego, você está enganado. Mas a gente não fala para você, não saia, vá para não, permaneça aqui. Permaneça aqui, porque o Espírito Santo vai te pegar por dentro e vai te transformar. Porque é a palavra que transforma. É a palavra que está sendo ministrada. Permaneça. Porque eu tenho certeza que você vai vir, você vai se render-se aos pés de Jesus aqui na frente. Aos pés de Jesus. Permaneça. O Senhor, Ele quer transformação. Irmãos, o Senhor está voltando, sabe? O Senhor está muito perto a vinda do Senhor. Está muito perto, está muito próximo. Não dá para a gente ficar brincando. Não dá para a gente ficar de qualquer jeito dizendo, não, é oba-oba. Não é oba-oba, é verdade, é realidade. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir.
nenhuma vírgula, nenhum tio da palavra vai ser mudado. É a verdade. É a verdade. Nós não podemos viver de qualquer jeito. E achando que nós estamos abafando. Achando que eu estou por cima. Não, uau, está tudo dando certo na minha vida. Engano, muitas vezes é engano. Muitas vezes é engano. Há tempo de nós analisar, de nós refletir. E até agora? Agora vamos falar então do homem que estava dançando. Até agora eu falei de usar, do homem morto. Agora vamos falar do homem que estava dançando. Ponto 3. Seja adorador. Seja adorador. Davi era adorador. Davi, quando ele foi encontrado lá, cuidando das ovelhas, Davi foi rejeitado. Davi vivia lá no curral, cuidando das ovelhas, limpando os cocô das ovelhas, andando pelo mato, mas ele era um adorador. E o Senhor encontrou ele lá, adorando. Davi, ele buscava a presença do Senhor. Nós olhamos aqui nesse texto, ele errando aqui, mas foi por falta de entender. Algumas versões falam que Davi ele foi para os rolos, ele foi ouvir, ele foi entender como que se carregava realmente a arca. Então ele retoma. Depois de 3 meses, essa arca, quando ela caiu, Uzá foi tocar nela, ela caiu, né, e ele morreu. E de repente aquilo foi uma tragédia. E eles pegaram a arca, levaram para a casa mais próxima que existia, que era a casa de Obed-Edom, que era um homem estrangeiro. Não era de Israel. E essa arca, ela ficou 3 meses na casa desse homem e ele prosperou muito. Em 3 meses. Olha só, para chamar a atenção do rei Davi, para retomar novamente a busca da arca, o tanto que esse homem prosperou. A gente olha, eu fico imaginando, né, para prosperar dentro de 3 meses, a ponto de chamar a atenção do rei, foi algo espetacular. Fico imaginando as ovelhas, o Jacó ali ficou no chinelo para eles, né? Para ele, né? Eu fico imaginando ali as ovelhas dando cria, de repente tendo gêmeos, trigêmeos, e multiplicando aquilo. E Davi retomou novamente. Davi foi entender como que carregava a arca, foi buscar e retoma novamente. Agora vamos seguir no texto. O texto diz: vamos continuar no versículo 8. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Peretz Uzá, até os dias de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi então quis levar a arca do Senhor para junto de si, da cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Quando os levaram, a arca do Senhor tinha dado 6 passos. Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Olha só, o rei Davi agora entendeu como que tinha que carregar a arca. Imagine, nós demos ali no versículo 13. Eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e ele sacrificava um animal gordo. 6 passos, irmãos. Eu não pesquisei qual é a distância desse lugar até Jerusalém, mas imagine só, 6 passos, ele parava tudo. 6 passos. E ele sacrificava um animal. E ele dançava. E ele pulava. E ele se alegrava na presença do Senhor. Talvez ali o povo, mas isso vai ser muito demorado. Como andar 6 passos? Qual o tempo que nós vamos gastar para levar essa arca lá? O Senhor, Ele vem quando nós damos tempo. Quando nós permanecemos em tempo diante da presença do Senhor. O Senhor vem quando nós não temos pressa. Quando nós não temos pressa, Ele vem. Quando a gente quer fazer de qualquer jeito, porque eu tenho que orar aqui em 5 minutos, 10 minutos, porque eu tenho que fazer aquilo, então eu não posso gastar muito tempo na oração, porque eu tenho a minha agenda. Ele não vem dessa forma. Ele vem quando nós se despreocupamos com tudo o resto. Apenas nós permanecemos na presença do Senhor. Aí Ele vem. E Ele vem quando nós dançamos. Nós não vemos na trajetória de Davi ele dançando em nenhum outro lugar. Davi não dançou quando ele matou o urso, o leão. Davi ele não dançou quando ele matou Golias, quando ele venceu grandes guerras. Mas nós vemos Davi dançando, pulando de alegria, quando a presença estava ali com ele. Sabe, quando nós vimos para um culto como esse, nós temos que nos alegrar. Amém? Nós temos que pular de alegria. Eu vi o Du ali, vamos louvar, vamos adorar. Agora vocês, e é isso. É isso, buscar. Buscar a presença do Senhor de qualquer custo. Porque é ela que vai trazer a transformação. Amém? Nós temos que pular. Nós temos que dançar, nós temos que nos alegrar, porque nós somos livres. Amém? Nós somos livres. Nós temos liberdade na presença do Senhor. Então Deus, Ele vem, a presença do Senhor vem. Quando eu entendo tudo isso, aí Ele vem. E eu queria fechar aqui falando algo. Tinha muita mais coisa para falar que eu escrevi ali, só que eu não consigo ler tudo que eu coloco ali. A arca simbolizava a presença do Senhor. E esta arca, misteriosamente, ela sumiu. Ninguém tem essa arca. Ela sumiu. Talvez surjam algumas perguntas, por que é tão importante essa arca? E se fosse hoje, aonde Jesus nasceu, na manjedoura, se tivesse essa manjedoura hoje, como seria? Se tivesse aquela faixa que, quando Jesus ressuscitou, ela estava dobradinha ali, no lugar que ele foi sepultado, como seria? Vamos ler lá em... Vamos ler em Hebreus 10, 19 a 25. Glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Sou um pouco lento para achar o texto aqui, mas vamos lá, eu vou ler aqui. Hebreus 10, olha o que diz. Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos
com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez essa promessa é fiel. Cuidemos também de nós animarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Sabe essa arca? Por que essa arca não existe mais? A melhor explicação, no meu ponto de vista, é porque senão as pessoas iam adorar esta arca. E eu ter essa arca como um Deus. Mas o próprio Jesus, Ele morreu. Ele veio aqui na terra. Ele abriu mão da sua glória para nos deixar o Espírito Santo. Nós não precisamos mais da arca. O próprio Deus, Ele habita dentro de cada um de nós. Ele habita em você. Ele habita em você. Então, existe todos os motivos do mundo para a gente adorar esse Deus. Não precisa mais de sacrifício de bois, animais. Ele foi o sacrifício. Ele. E hoje nós temos livre acesso. Está tudo disponível para nós. O próprio Espírito de Deus habitando dentro de mim e de você. Último versículo para finalizar. 1 Coríntios 3,16. Glória a teu nome, Senhor. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele habita dentro de mim e de você. Então não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente correr. Ele habita dentro de mim e de você. Então isso exige uma responsabilidade. Peço que vocês se coloquem em pé. Ele se sacrificou por mim e por você. Ele não precisava ter feito isso. Deus enviou Jesus aqui na terra como seu único filho para morrer por mim e por você. Para não precisar mais de um sacerdote te falar como que tem que ser. Ele está em você. Amém? Ele está em você, Ele vive em você. E por isso nós temos muita alegria. Nós temos alegria, ousadia. Nós podemos entrar no Santo do Santo, adorando ao Senhor de todo o coração. Você entende isso? Você entende que você tem uma responsabilidade? Amém? Você entende que você é templo e morada do Espírito Santo? Você entende isso? Você entende isso? Que quando você comete alguma coisa, que desagrada a Deus, o Espírito Santo entristece? Porque o próprio Deus habitando dentro de você é o próprio Deus.